Fala galera, beleza? Foi anunciada aí a nova temporada, a última temporada de Stranger Things aí pra novembro. E como eu sou um grande fã da série, eu quero trazer aqui um vídeo com top 5 filmes que são semelhantes a Stranger Things. Mas por que esses filmes são semelhantes, você me pergunta? Bom, porque boa parte deles se passa nos anos 80. São jovens, né, crianças ou adolescentes enfrentando um mistério muito grande, um suspense muito sinistro, um bagulho sinistro. E boa parte deles ali se passa numa cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos. E o mais importante, toda a história que eles passam demandam coragem deles para enfrentar o desconhecido, enfrentar essa força maligna e acaba reforçando a amizade e o companheirismo deles. Eu sou o Vinícius, esse é o cara da locadora. E se você gosta desse novo formato de vídeo, se inscreve, dá um like, deixa aí seu feedback nos comentários. Em quinto lugar, Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, de 2019. Esse aqui é o Stranger Things da Amazon Prime. Um grupo de adolescentes encontra um livro de histórias macabras, que de repente começam a se tornar reais, trazendo criaturas horripilantes para a vida deles. Bom, o filme é totalmente inspirado no Stranger Things, tá? Ele é de 2019, então acho que a série tava ali na segunda ou terceira temporada. E os streamings ali geralmente faziam coisas semelhantes, né? Pra chamar a atenção do público, porque tava bem no hype, né, da série. Apesar de não se passar nos anos 80, na verdade ele se passa ali no final da década de 60. É essa historinha de pré-adolescentes enfrentando uma força maligna e um mistério numa cidadezinha pequena do interior dos Estados Unidos e reforçando a amizade deles, que nem eu falei lá no começo do vídeo. Eu acho que é um filme que seria quase perfeito para a sessão da tarde se o terror dele não fosse um pouco mais acentuado. Tem quem fala que não é tão terror assim, que é bem de boa, mas eu acho que o terror é um pouco acentuadinho sim, então eu não sei se daria para ver esse filme na sessão da tarde, mas que é divertido é. E outra coisa importante é que a história se passa durante a época do Halloween. Então, assim, totalmente aquele clima de Stranger Things, a criançada, as cabeças de abóbora. Os arquétipos também são bem parecidos, né? Tem a mocinha, tem o vilão, tem não sei o que. Tem aquele grupo de menino que faz bullying, não sei o que. É bem parecido, bem divertido, mas não chega a ser uma cópia descarada. O filme tem sua própria identidade e ele consegue te divertir e entregar o que ele tá propondo ali. Eu recomendo bastante. Além disso, tem um destaque ali para a trilha sonora. É uma regravação de Season of the Witch na voz da Lana Del Rey, que ficou bem legal. E aqui na nossa quarta posição a gente tem um filme em inglês de 2011, Attack the Block. É um filme aí que apresenta o John Boyega, sabe John Boyega do Star Wars? Então, é um filme dele aqui bem novinho, acho que ele tinha uns 15, 14 anos. Quando alienígenas invadem Londres, um grupo de amigos precisa unir força para sobreviver e espantar esse mal. Bom, eu acho que o que mais difere aqui é que ele não se passa no Halloween, ele não se passa numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos, na verdade, pelo contrário, né? Ele se passa em Londres, né? Na Inglaterra, né? Uma cidade super populosa, mas ele tem um pouco dessa essência, que é os adolescentes ali enfrentando algo maligno e, de certa forma, que eles não teriam capacidades de enfrentar sozinhos em comparação, né, ao tamanho da ameaça, né, e tem toda a questão dos pais ausentes, e a história ela fica ali toda focada nos jovens e tal. É claro que esse aqui ele tem um pouquinho de crítica social, não é nada muito acentuado, não é nada muito não é aquele tipo de filme que seu professor passaria numa aula de sociologia pra você. Mas ele tem aquela criticazinha, tem um humor ácido, sabe? Fala um pouco das diferenças sociais em Londres, mas não é bem o foco do filme. O foco mesmo é a aventura e, né, esse enfrentamento, a sobrevivência, que é feito de forma bem bacana. Inclusive, a história é divertida e os cortes, a direção é bem dinâmico. O filme ele não é dirigido pelo Edgar Wright, mas o Edgar Wright é produtor desse filme, então acho que um pouco da edição ali deve ter um dedo do Edgar Wright ali, porque lembra muito os filmes dele. Não sei se vocês conhecem, mas é diretor de Todo Mundo Quase Morto, Baby Driver, Scott Pilgrim contra o Mundo e outros filmes aí. Eu particularmente gosto bastante dele. Na nossa terceira posição, Verão de 84, um filme aí de 2018. Durante o verão de 1984, um grupo de amigos começa a desconfiar que seu vizinho é um serial killer. Conforme investigam, o medo e a paranoia aumentam na pequena cidade onde vive. Bom, esse filme ele não tem o quesito do sobrenatural,
mas ele tem jovens nos anos 80 enfrentando algo maligno. Não é um maligno sobrenatural, mas é um serial killer, né? Ou pelo menos a suspeita de um serial killer. Esse filme é muito bom, eu acho ele assim bem bom mesmo, bem divertido, bem legal. Além, né, dessa diversão, tem desse ambiente Stranger Things, né, da criançada investigando, aí tem as roupas daquela época, né, toda a cenografia, né, as roupas dos anos 80, os walkie-talkies, as bicicletas. Ele tem um quesito a mais que torna um filme não necessariamente melhor, mas eu digo mais interessante, que é justamente suspense. O suspense desse filme é muito bem feito. Eu cheguei a ficar bem apreensivo em alguns pontos. Ainda mais no quarto ato. Sim, ele tem uma espécie de quarto ato. O que é um quarto ato? Os filmes geralmente são divididos em começo, meio e fim. Primeiro, segundo, terceiro ato. O que foi esse quarto ato? Parece que o filme vai acabar, só que daí acontece mais um pouquinho, tem um segundo final, digamos assim. E esse final meio que cancela o primeiro final e torna a história quase que macabra, quase que... Não sei, eu fiquei meio sem fôlego com esse final. Pô, esse filme é muito bom. Recomendo muito que assistam. A propósito, uma coisa interessante de falar dele é que ele segue aquele modelo de história que o Hitchcock criou no Janela Indiscreta, né? Pra quem não sabe, Janela Indiscreta é de um cara que, né, tá com problema ali de mobilidade, né? Ele quebra o pé e aí ele é um fotógrafo, então ele tem várias câmeras, né? Várias objetivas, e ele começa a ficar espiando a vizinhança com essas câmeras, e aí ele acaba descobrindo que o vizinho dele ele pode ter cometido um crime, e aí ele começa a investigar o vizinho através do binóculo, da câmera e tudo mais. Esse modelo de história ele foi replicado aí várias vezes. A gente tem a Casa Monstro, por exemplo, que é uma animação aí que, se você é da minha época, você já deve ter assistido várias vezes na TV. Ou, por exemplo, Paranoia, aquele filme com o Shia LaBeouf, que ele começa a desconfiar que o vizinho é assassino serial, ele tá de castigo, não pode sair de casa, aí ele fica investigando e tal, né, enfim. É um tipo de filme, ou melhor, é um tipo de modelo de história que, por si só, desde a sua criação, já é um negócio assim, pra mim, dos melhores modelos de suspense que existe. Então, assim, às vezes esse filme vale muito a pena, é bem legal. Em segundo lugar, a gente tem um clássico, que é o It, a Coisa. Na verdade, eu tô falando do remake, tá? Eu não tô falando do filme de 1990, mas eu não assisti o de 1990, mas eu acredito que seja quase a mesma coisa. Em uma pequena cidade, um grupo de crianças é infernizada por uma entidade maligna que se manifesta como um palhaço chamado Pennywise. Unidos, eles enfrentam seus maiores medos para derrotar essa entidade maligna. Eu poderia falar da temática dos anos 80, eu poderia falar do grupo de crianças no interior enfrentando uma entidade maligna. Eu poderia até falar do ator em comum, o Finn Wolfhard, que ele é o Mike, né? E aqui ele faz outro personagem no filme. Mas o que eu acho mais interessante de falar é que esse filme é inspirado no livro It, a Coisa e no filme de 1990. Esse filme, pelo menos o original e o livro, são uma inspiração oficial da série, né? Os produtores de Stranger Things já falaram que essa é uma das referências deles, e o livro é escrito por ninguém mais, ninguém menos que o Stephen King, que, se tem um cara que sabe criar histórias, né, desse tipo, né, dos anos 80, com todo esse visual estadunidense e tudo mais, esse é o cara, né? Então, assim, esse filme é totalmente Stranger Things, tanto é que a série é inspirada nele, e o remake tá bem legal, tá bem divertido, e o remake também se inspira na série, então ele traz um pouco dessa linguagem que a série tem, né? Que, tipo assim, é um filme que se passa nos anos 80, super inspirado nos filmes dos anos 80, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa modernidade ali, sobretudo na fotografia e no estilo da narrativa, que se passa nos anos 80, mas é meio adaptado para o que a gente está acostumado a assistir hoje em dia. Então, assim, esse filme não só é referência, mas como também referencia a série. Agora, em primeiríssimo lugar, bom, o It, a Coisa poderia estar em primeiro, mas em primeiro lugar a gente tem aqui Super 8. Cara, se você não viu Super 8, assim, e gosta de Stranger Things, assista, cara. Você vai amar, esse filme é maravilhoso. Um grupo de crianças está filmando um curta-metragem com a sua câmera Super 8, que é o nome do filme, quando acabam testemunhando um acidente de trem misterioso. Uma entidade estranha escapa desse trem e coisas sinistras começam a acontecer na cidadezinha pequena do interior.
Esse filme, ele é dirigido pelo J.J. Abrams. A gente sabe que o J.J. Abrams tem seus erros, mas quando o cara acerta, o cara acerta. E a produção dele, né, tem ali como produtor o ninguém mais, ninguém menos que o Steven Spielberg, cujo filme dos anos 80 são ali as maiores inspirações da série, né, do Stranger Things. Inclusive, podemos dizer que esse filme é o Stranger Things original, porque ele é filmado em 2011, então ele é uma colagem, apesar de ter sua identidade própria. Todos os filmes aqui têm sua identidade própria, mas ele também é uma colagem de referências de filmes dos anos 80. Essa coisa da criançadinha enfrentando o mal, que eu já falei aqui várias vezes durante o vídeo, é no interior dos Estados Unidos, e tem toda aquela temática, toda aquela coisa divertida meio sessão da tarde que a gente estava acostumado a ver. E ele é filmado hoje em dia, então ele traz toda a filmografia de hoje em dia, ele traz toda a dinâmica dos filmes de hoje em dia e ambienta nos anos 80. Por que quase fixo? E o que é arquétipo? Arquétipo é basicamente o tipo de personagem. Por exemplo, o herói, o valentão, o nerd, o não sei o que. Ele tem esses arquétipos, mas ele sabe tocar na humanidade de cada um desses personagens, o que faz eles saírem desse arquétipo engessado e serem personagens realmente legais e cativantes. Que o Stranger Things faz muito bem. Por exemplo, o Justin, que ele parece ser só um carinha, um nerdinho chato e ao mesmo tempo amigão da galera, meio bobão, só que na verdade quando ele é posto à prova ele se mostra uma pessoa incrível. Ou, por exemplo, o Steve, que parece ser só o buller babaca e de repente você vê que ele é um cara super humano, super legal, super responsável e que talvez ele realmente mereça ali o amor da Nancy. E a própria Nancy, que parece ser só uma patricinha chata, mas na verdade ela é uma pessoa super interessante, uma jornalista incrível, uma pessoa corajosa, enfim, ele não se prende aos arquétipos e desenvolve esses personagens que a gente veria meio engessado num filme de Sessão da Tarde dos anos 80. Stranger Things copia isso. Eu não quero dizer que ele copia de uma forma ruim, ele faz a sua própria versão disso, mas ele se inspira muito em Super 8, que é o Stranger Things original. Cara, recomendo muito, muito, muito esse filme. Assim, super divertido, super bacana. É isso aí, espero que você tenha gostado, eu vou ficando por aqui. Deixa seu like, deixa seu gostei. E fala aí nos comentários se falta algum filme. Valeu!